Vem comigo dar uma olhada na história desse anime aqui. Yukito cresceu em torno da deusa Mitama, em um culto liderado por seu pai. Mas após o seu ritual de passagem fracassar, ele vai de base e renasce em um mundo sem deuses ou religiões, onde o império decide quem vive e quem vai de comes e bebes. Yukito decide proteger a vila onde fez novos amigos e recebe a ajuda da deusa Mitama. Interessante, né? Mas antes de começarmos, já deixa aquele like e se inscreva aqui para dar aquela fortalecida braba, beleza? Bora pro recap. O anime começa com vários carecas bombados carregando Yukito em um tipo de barril. Ele agora que chegou em certa idade, irá passar pelo ritual de passagem, que é simplesmente ficar submerso por 3 dias e não ir de base. Super simples, né? Yukito se desespera e implora por seu pai para não fazer isso, mas ele segue em frente dizendo que é um ritual necessário. Yukito fica sem esperanças e o ritual é iniciado. Yukito é jogado no mar e, como era de se esperar, ele vai de arrasta para cima. Mas de repente, ele acorda com uma garota esquisita tocando seu corpo, entre aspas, e aparentemente seguindo as instruções de um livro. Mas ela, ao ver que ele acordou, se assusta e segue pedindo desculpa a ele pelo resto do dia. Yukito diz que está tudo bem e pede para ela ter calma. Ela diz que, como forma de se redimir, vai atendê-lo até que ele esteja completamente curado. Ela revela que trabalha num restaurante e seu nome é Alural. E para simplificar, chamaremos ela de Alu daqui pra frente, beleza? E diz pra ele que ele pode comer de graça lá sempre que quiser. Yukito observa aquele novo mundo e diz parecer já ter visto ele, e que deve ser realmente aquela moda de renascer num mundo alternativo. Yukito pergunta a ela onde fica a guilda de aventureiros, e diz que quer arrumar um trabalho lá. Alu então diz ter entendido e arruma um trabalho para ele. Yukito fica bem animado, até ele descobrir que o seu primeiro trabalho é capinar um lote. Enquanto ele se lamenta, um garoto loirinho vem falar com ele e diz para Yukito não dar em cima das mulheres daquela aldeia, já que elas são todas dele. Após ele falar isso, outro cara aparece e repreende o loirinho. Ele se apresenta e diz que seu nome é Clan e o outro se chama Roy. Após isso, ele entrega uma adaga a Yukito e ele pensa que finalmente sua aventura em outro mundo começará e pergunta se começará caçando goblins. Mas a realidade para Yukito é dura e aquela adaga só será usada para colher uvas. Ele fica revoltado e começa a catar uvas igual um maluco. Ao fim do dia, eles se lamentam pelo fato de colher tanto, já que naquele mundo é uma forma de conservar frutas. Yukito então tem uma ideia e faz vinho com as uvas que sobraram. Um tempo depois, nos é mostrado que todo mundo na vila está chapando coco de vinho. Agora que Yukito mostrou que eles podem fazer bebida com as uvas. Após todo mundo ficar doidão, o dia passa e Yukito volta a trabalhar com a enxada. E se lamenta dizendo que quer fazer coisas de secais normais, como usar magia e ser um aventureiro. Mas enquanto ele trabalhava, uma besta aparece. Mas nesse momento, Roy diz que já tem um plano e pega seu livro. Começa a falar parecendo estar conjurando uma magia. Aí ele termina de falar e diz que o plano dele já foi finalizado. O plano infalível dele é correr até despistar o bicho gigante. E Yukito fica revoltado, mas sem escolha acaba seguindo esse plano maluco. Ao conseguirem fugir do bicho, Yukito fica revoltado e pergunta por que vocês ainda não deixaram like e se inscreveram no canal. Se inscreve aí, hein? Na verdade, a revolta de Yukito se deve ao fato deles não lutarem contra monstros naquele mundo. E Roy responde que é simples a resposta. Eles simplesmente não são páreos para a besta. Mais tarde, Yukito bebendo diz que ultimamente só tem trabalhado, feito vinho e bebido. Mas que apesar disso, sua vida está melhor que a sua anterior, onde ele não conseguia fazer nenhum amigo. Após isso, Yukito vai para a floresta para pensar. Após ele andar um pouco, Roy e Alu o encontram e chama Yukito para fazer algo bem arriscado e proibido naquele mundo. Yukito fica surpreso e imagina que realmente agora as coisas de Sekai começarão. Roy continua falando, aumentando a tensão, e Yukito pergunta do que se trata. Roy, de maneira macabra, fala que eles irão na cidade pegar um livro proibido. Um livro que fala sobre sexo. E nesse momento, Yukito fica decepcionado ao saber que é apenas uma revista de sapecagem. Eles vão para a capital e alertam Yukito para não falar com ninguém de lá, já que eles são mal vistos na cidade. E logo após isso, eles encontram a loja que vende o tal livro. Yukito pega em suas mãos e Roy e Alu ficam bem apreensivos.
Quando Yukito abre, os dois ficam em choque, dizendo que não acreditam que vendam algo tão pesado naquele mundo. Mas Yukito, por sua vez, diz que aquilo não tem nada de pesado. É apenas um livro e não tem nada de explícito. Ao ouvir isso, os dois ficam chocados e perguntam de qual país tão avançado ele veio. Quando terminam, eles vão saindo da loja e Yukito presencia um ritual bem macabro onde as pessoas tomam um líquido letal e vão pro beleléu. A Lu pega Yukito pelo braço e correm dali. Ela explica a ele que esse país tem um sistema de fim de vida, onde ele decide quem irá bater as botas, e a pessoa que for escolhida deve fazer isso por conta própria. Mas fala que eles que são daquela vila são diferentes, pois eles, diferente de todos os outros da cidade, temem perder suas vidas, e após isso, eles vão embora. Mais tarde, naquela noite, a Lu invade a cama de Yukito, que pergunta o que diabos ela está fazendo ali. Ela responde que vai colocar em prática tudo que aprendeu no livro, e fala que lá dizia que deixaria os homens mais animados, entre aspas. Ela ataca Yukito e o amarra, e após passar seu surto, ela recobra a sanidade e se desculpa com Yukito. E diz que aqueles livros proibidos são mesmo aterrorizantes. Yukito pergunta sobre aquela vila e por que eles são diferentes. A Lu fala que ali onde vivem é como se fosse um campo de isolamento, para onde os esquisitos são mandados. Pessoas que temem o fim da vida ou não compactuam com os costumes daquele país são mandadas para lá. Yukito diz que apesar disso tudo, está feliz em viver ali com eles e resolve presentear a Lu com um colar que seu pai te deu antes dele ir de arrasta para cima. Ela fica muito feliz e aceita, e após isso vai embora. Nos é mostrado que apesar deles não aceitarem os costumes daquele país, quando são escolhidos, eles são pegos à força e tiram suas vidas. E agora chegou a vez de a Lu e sua irmã de base. Roy fica revoltado e diz que não irá deixar isso acontecer. Na manhã seguinte, Yukito acorda e acha estranho o restaurante não ter sido aberto. E ao abrir a porta, encontra Roy totalmente macetado. Yukito pergunta o que houve, e Roy fala que levaram a Lu e sua irmã. Yukito, indignado, diz que vai fazer algo a respeito disso. E nesse momento, Glenn chega com uma carroça, que vem sendo puxado por nada mais nada menos que um peruzão gigantesco. Lá eles vão para a capital e Yukito nota que já mandaram a irmã de Lu de base, e em seguida seria ela. Yukito chega como um herói e maceta os guardas. Mas de repente, quem aparenta ser o líder daquilo tudo aparece e pergunta quem ele é. Yukito responde que é amigo dos divergentes que ele tanto detesta. E após ele falar isso, o cara sem pensar muito já chega chuchando a espada no bucho de Yukito e desce a peixeira em Lu também. Nesse momento, Yukito fica chocado em ver que sua amiga irá perder a vida por causa de um sistema injusto que criaram naquele país. Ele fica indignado e em seus últimos momentos pega o amuleto do colar que seu pai lhe deu e reza para a deusa que seu pai tanto venerava. Inesperadamente, a deusa realmente existe, e ao Yukito rezar por ela, ela é invocada e vem falar com Yukito, mas percebe que ele já se foi. E ao ver que macetaram Yukito, ela fica bem pistola e desce o cacete em geral. E por fim, revive todos que perderam a vida. Após ela voltar, Mitama começa a brincar com Yukito, e a Lu, ao ver isso, fica bem pistola e com ciúmes. Yukito pergunta quem ela é, e ela fala que é Mitama, a sua deusa. Yukito a observa e diz que ela realmente deve ser uma deusa, já que trouxe todo mundo de volta. E o pessoal da cidade, que assistia tudo, simplesmente vai embora como se nada tivesse acontecido. Em seguida, eles voltam para a vila e comemoram. Mas Yukito fica bem preocupado, já que agora eles serão inimigos número 1 do governo. E nesse momento, a deusa Mitama vem brincar em cima de Yukito e Roy a observa fixamente e diz que ela é muito linda. Ele rapidamente se aproxima dela e pede ela em casamento, mas ela diz que ele é repugnante e deve se afastar dela. Roy, ao ser rejeitado, começa a ficar maluco e todos o acham repugnante. Após isso, Yukito pergunta a Mitama o que ela é capaz de fazer. Ela diz que é capaz de tudo e diz que vai fazer uma demonstração fazendo um mini dilúvio. Porém, ao tentar fazer isso, ela só consegue mover um pouco da bebida e descobre que isso se deve ao fato dela não ter nenhum fiel naquele mundo, e isso deixa ela bem fraca. Mais tarde, Mitama invade o banho de Yukito e ele fica pensativo, já que com o poder atual dela, ela não poderá fazer nada quando eles forem atacados pela capital. Yukito pergunta a ela se ela conseguir fiéis, terá seus poderes de volta. E ela confirma. Yukito então decide agora virar um testemunha de Jeová e vai espalhar a palavra da deusa Mitama para todos. Primeiro, ele fala com Roy.
e ele facilmente aceita se tornar fiel dela. Porém, só com ele seus poderes não cresceram muita coisa. Eles tentam fazer uma pregação para todos, mas a deusa Mitama não leva nenhum jeito para isso, e acabam não conseguindo nada com isso. Yukito decide tomar a frente e começar a falar sobre ela para todos, mas também não dá muito certo, e eles não conseguem nenhum fiel com isso. Um tempo depois, a Lu chega com seu bichinho de estimação bem doente, e não tem a quem pedir ajuda, já que naquele mundo a medicina é bem precária. Yukito, ao ver isso, sai para procurar algumas ervas e faz um remédio para o bichinho. Ele dá para ela tomar e quando parece que iria dar certo, ela vomita e acaba perdendo a vida. A Lu fica bem triste e começa a chorar. Nesse momento, a deusa Mitama usa seus poderes e traz ela de volta e saudável. Mitama, ao fazer isso, fica completamente envelhecida, já que ela usou suas últimas forças e não tinha nenhum fiel para lhe dar poder. Ela invoca seu contador de fiéis e nota que agora tem 3, e ao saber disso, se recupera totalmente e comenta que sente que pode usar bastante de seus poderes agora. Yukito pergunta o porquê de apenas 2 novos fiéis dá tanto poder assim para ela. Ele começa a desconfiar que se a forma como as pessoas viraram fiéis importa, já que o primeiro era apenas um garoto pervertido, e as outras 2 realmente viram um milagre e ficaram emocionadas ao ter seu bicho de volta à vida. E por isso, elas se tornaram verdadeiras fiéis, dando muito poder para a deusa. Mitama dá uma risada maligna e começa a falar que agora ela é novamente uma deusa poderosa, e que todos os tolos que não mostraram reverência a ela irão pagar por isso. Ela diz que vai mostrar do que seus poderes são capazes. E nesse momento, a Lu fala que se é assim, ela tem um pedido a fazer. O pedido dela é que traga de volta todos os guardas que ela macetou para salvar Yukito. E assim ela faz. E lembram daquele líder que macetou a Lu e Yukito? Pois é. Ele acabou voltando como uma loirinha bem apetitosa. O vídeo de hoje começa com o Cavaleiro Bertrand em sua forma feminina tentando voltar para a capital. Mas infelizmente para ele, por estar no corpo de uma mulher, agora ninguém o reconhece. Ele, desolado, volta para a floresta e fica bem triste. Enquanto se lamentava, Roy o encontra e faz uma cara repugnante e tenta atacar o cavaleiro, que agora é uma loirinha apetitosa. Mas antes que ele tocasse nela, ou nele, vamos fazer o seguinte, daqui pra frente vai ser ela, beleza? Yukito aparece e salva ela. Ele conversa com Bertrand e convida ela para trabalhar na vila deles, já que não tem nenhum lugar para ela ficar. Após relutar muito, Bertrand aceita e segue para a vila junto com Yukito, que ao conseguir convencê-la, também faz uma cara medonha e fica feliz por ter conseguido um reforço bem forte para o seu grupo. Mais tarde, uma besta gigante ataca a vila e dessa vez ela é facilmente derrotada por Bertrand, aquela loirinha que a gente viu agora há pouco. Yukito fica muito impressionado com sua força e se pergunta o que foi aquilo que ele viu em sua espada, e começa a elogiar Bertrand. Yukito não perde tempo e usa a força da cavaleira para exaltar a religião da deusa Mitama, a fim de conseguir mais fiéis. Fala que também quem começar a seguir a sua religião nunca mais terá problema com bestas demoníacas. Além disso, Yukito também começa a adotar vários outros métodos de conversão de fiéis, como por exemplo, só vender vinho para quem for fiel da religião deles, ou até mesmo oferecer um tipo de refrigerador que mantenha as comidas frescas por mais tempo para quem o seguir. Ele também oferece biscoitos e cura de algumas doenças em troca de fiéis. O cara tá mais focado que a Universal, bicho. Mais tarde, vemos que os seguidores da deusa Mitama já chegaram a mais de 100, e Yukito explica que está sendo muito fácil, já que como não existe o conceito de religiões naquele mundo, ele só precisa oferecer algo para converter fiéis. E fala que oferecendo proteção com Bertrand e a comida e bebida de Alu e Sil, logo eles terão filas e filas de gente querendo aderir à sua religião. E quanto mais gente, mais forte sua deusa fica. Após isso, Yukito conversa com Bertrand e ela conta a ele que a maior força do exército imperial são os Arcontes, que são um tipo de grupo de elite do Império. E nesse momento, nos é mostrado um pouco do poder deles. Vemos que uma garotinha consegue derrotar facilmente um monstro parecido com um dinossauro. Mais tarde, Yukito vai falar com Mitama e pergunta se a força dela é suficiente para destruir uma montanha. Já que assim, ela estaria em pé de igualdade com os Arcontes. Mitama diz que não, e que para isso, ela precisaria de algo em torno de 10.000 fiéis. Yukito, ao ouvir isso, fica em depressão, já que após todo o seu esforço, eles conseguiram apenas 100, e 10.000 é algo totalmente fora de cogitação. No dia seguinte,
Yukito pega a espada de Bertrand, lá ele, e analisa ela para ver se descobre o que foi aquele brilho que ele viu em torno dela. Nesse momento, Bertrand chega e toma sua espada de volta. Ela pega a espada e faz uma demonstração cortando uma grande rocha, e diz que aquilo só é possível por alguém que realmente sabe como usar aquela espada. Fala também que não tem como comprá-las, apenas o imperador entrega elas a quem consegue postos altos no exército imperial. Após isso, Yukito reúne Clan e Sil, e ele se pergunta o porquê de tê-los chamado. Yukito responde que eles são as pessoas mais inteligentes do vilarejo, e precisa da ajuda deles para bolar um plano para defender todos do Império. Eles não conseguem muitas ideias, e Yukito se lamenta, já que se tivessem 10.000 fiéis, isso seria moleza. Nesse momento, Sil interfere e fala que é impossível, já que na vila só há cerca de 2.000 pessoas. E complementa ainda que o Império impõe um limite de moradores em cada vila de campo de isolamento. E Yukito, ao ver isso, nota que além daquela, há outras vilas em torno da capital. Mais tarde, nos é mostrado uma dos Arcontes, aquela garotinha. Ela conversa com o outro e planejam atacar a vila em breve. Após isso, voltamos para Yukito e enquanto ele conversava com a Lu, ele lembra de seu pai, que falava que o melhor jeito de conseguir seguidores era invadindo o território inimigo e quebrando tudo. E após isso, convertiam os seguidores da outra religião para a dele. Yukito cresceu com um pai meio ruim das ideias. Mais tarde, ele vai para a floresta e encontra Clan, que o pergunta se ele já bolou algum plano para defender a vila do exército imperial. Yukito fala que não tem bem um plano, mas pretende destruir a cultura daquele mundo, e que para isso levará aquela vila 500 anos no futuro. Após isso, temos o time skip de um mês, e vemos Bertrand frente a frente com a garota Arconte. A garota usa um tipo de tecnologia estranha e consegue identificar Bertrand, mas acha muito estranho o fato dele ter se tornado uma mulher. Bertrand resolve enfrentar a garota, mas não dá muito certo, e é facilmente derrotado. A garota pega Bertrand e arrasta ela pela floresta até um local próximo à vila deles. Ao chegar, a garota Arconte, assim como eu, fica impressionada em ver tratores, mangueiras e até geradores de energia eólica. Porém, diferente da gente, ela não faz ideia do que seja, e pensa ser monstros aos quais os humanos dali domesticaram. No dia seguinte, eles novamente têm outra reunião, e Yukito diz a Sil e Clan que levará aquela vila 500 anos à frente usando os poderes de Mitama. E a deusa, ao ver isso, fica muito feliz ao ver que finalmente ele acredita nela, mas mal sabe ela que ele sugará todos os poderes dela para isso. Após isso, nos é mostrado Roy numa colheitadeira moderna, e todos ficam surpresos ao ver que ele faz o trabalho muito fácil. E Yukito diz que se eles também quiserem uma, eles deveriam se juntar à religião de Mitama. E logo, Yukito consegue vários seguidores. Enquanto isso, Mitama está no chão completamente sem forças, já que Yukito usou cada um de seus poderes. Porém, mais tarde ela já fica revigorada, pois conseguiu mais seguidores e conseguiu recuperar seus poderes. Yukito pensa que ainda não é o suficiente, e decide usar a Lu e Sil para conseguir mais seguidores, fazendo as duas usarem roupas bem ousadas para atrair a atenção dos homens durante a noite no bar. Apesar de a Lu ficar com bastante vergonha, o plano de Yukito dá muito certo, fazendo assim com que eles consigam muitos seguidores. Mais tarde, Yukito conversa com Bertrand e Clan, enquanto olham a cidade toda iluminada durante a noite. Fala que a eletricidade é uma das invenções mais importantes da humanidade, e que graças a ela, a humanidade foi capaz de conquistar a noite. Clan e Bertrand ficam impressionados, mas diz a Yukito que Mitama está quase indo de base, e que ele deve fazer algo. Yukito, por sua vez, desdenha, e diz que não tem problema, e que já ela volta ao normal. Tadinha da deusa. Nesse momento, Clan fica empolgado, e diz que nem mesmo a capital é assim à noite, e diz que aposta que o imperador nunca viu nada como aquilo antes. E nesse momento, Bertrand fica séria, e pergunta como ele conhece tanto assim do Império. Clan revela nesse momento que ele trabalhava para o Palácio Real, e agora ele revela suas costas. E diferente de todos naquele vilarejo, ele não tem a marca dos que foram banidos. Ele fala que vive naquela vila por vontade própria, e não porque foi banido da capital por pensar diferente, assim como os outros. Clan fala que ficou interessado no tal deus que Yukito sempre fala, e pede para ele explicar o que é isso. Yukito faz uma rápida explicação e diz a eles. No dia seguinte, Mitama fica em êxtase ao saber que ultrapassou os 2.000 seguidores. E eu também ficarei. Então já se inscreve aí pra eu ficar igual ela quando chegarmos a 2k de inscritos, beleza? Após isso, Roy chega avisando que uma garotinha espancou e capturou Bertrand. E em seguida vamos a ela
e a garotinha pergunta à cavaleira como as pessoas do campo de isolamento têm tecnologias que nem na capital existem. Bertrand continua calada e diz que não vai responder nada a ela, e a arconte segue torturando a loirinha. Em dado momento, outro arconte contata a garotinha e pergunta como está a situação, e ela explica. Ele fala que alguém que possui poderes como o de um arconte os traiu, e logo mais vocês verão de quem ele está falando. A garotinha volta a torturar Bertrand e nesse momento, Mitama e o pessoal chega. A arconte pergunta quem ela é e Mitama responde que apenas é uma deusa. Mitama fala que Bertrand é da família dela e que por isso irá defendê-la. A arconte, ao ouvir falar de família, fica revoltada e começa a batalha atacando a deusa baixinha. Enquanto isso, Yukito chega em Bertrand e pergunta quem é a garota. Ela responde a ele que ela é uma das arcontes e ela veio para acabar com a vila. Voltamos para a luta e ela começa atacando Mitama e gera uma grande poeira. Ela acha que já venceu, porém, quando a poeira se dissipa, vemos que Mitama está completamente intacta e a arconte fica chocada. Mitama começa a atacar e invoca alguns bichos estranhos de dentro da terra. Porém, eles não causam muitos danos à garotinha. Ela vai derrotando um por um e em dado momento ela é cercada por vários bichos de Mitama. Mas a garota arconte começa a apelar e quebra tudo aquilo com um poder gigantesco. Ela invoca várias mãos e se prepara para o ataque. Mitama ataca ela antes, porém seus ataques são completamente anulados. Mitama, já sem forças, começa a pensar que ela realmente será derrotada por apenas uma garotinha. Mas nesse momento, Yukito joga toda a sua fé na deusa e ela recupera um pouco de seu poder. E em seguida ela usa seu último ataque, um tipo de poder que usa a ajuda de todos os deuses para atacar o alvo com um grande poder destrutivo. Mas infelizmente, os deuses abandonam ela e vão embora. E nesse momento, Mitama é acertada em cheio com o poder da arconte. A garota arconte fica completamente exausta, mas a deusa Mitama acaba sendo vencida e começa a chorar por não conseguir ajudar Yukito. A arconte, totalmente revoltada, desfere um ataque sobre toda a vila e pensa ter acabado com tudo. Mas felizmente, o que ela acertou foi uma ilusão criada por Clem que fez tudo voltar ao normal. E logo ele se revela um antigo arconte, que usava o nome de Loki. E ele muda de forma, e também vira uma mulher. Mas dessa vez, diferente de Bertrand, ele tem voz de homem. Aqui vemos que o diretor desse anime gosta muito de transformar homens em mulheres. E antes da garotinha arconte atacar todos eles, Clem, que agora é uma mulher que se chama Loki, convida Yukito e Mitama para mandar o imperador daquele país de comes e bebes. O vídeo de hoje começa com Loki tentando persuadir Yukito a ajudar ele a acabar com o imperador. Fazendo isso, eles se livrarão do imperador que quer dizimar toda a sua vila. Porém, enquanto eles conversam, a arconte que foi derrotada no vídeo passado tenta atacar Loki e o chama de traidor. Porém, antes que ela pudesse fazer alguma coisa, ele aparece atrás dela e perfura suas costas. Bom, na verdade era uma ilusão, mas para ela parecia tudo real. E após isso, eles seguem para o Palácio Real para derrotar o tal imperador. Ao chegarem no trono dele, Yukito o vê pela primeira vez. Mas antes que pudesse falar com o imperador, a arconte aparece na frente e começa a se desculpar falando que permitiu que os rebeldes ficassem diante de sua majestade. O imperador fala que tudo bem e que ela fez um bom trabalho. Fala que tudo foi previsto e logo após isso, começa a falar com Yukito. Diz que já sabe que ele está tentando reviver conceitos tolos como Deus e religião. Yukito acha muito estranho e se pergunta o porquê dele saber sobre os deuses, já que naquele mundo ninguém sabia o que significava um deus, e muito menos conceitos religiosos. E ainda assim, o imperador sabe de tudo isso e diz que já havia previsto. O anime foca em Mitama e vemos que ela está achando algo estranho em tudo isso. E em seguida, ela vai correndo fazer algo. Nesse momento, ouvimos uma grande explosão e é revelado que Mitama destruiu um suposto objeto estranho. Após ela fazer isso, ela revela que Yukito e a garota arconte estavam conversando o tempo todo com um esqueleto. E ela estava achando isso muito estranho. E nesse momento, vemos que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Loki começa a explicar e diz que tudo o que viram até agora era uma falsa imagem criada pelo sistema daquela sala, e que não há nenhum imperador naquele reino, e quem era o verdadeiro imperador foi de comes e bebes há muito tempo, e que desde então o império foi controlado pelo sistema dessa sala que ele criou. Vemos que é algo muito tecnológico, com vários displays e hologramas. Loki fala que tudo isso é chamado de Assembleia, e esse sistema é responsável por manter o mundo do jeito que está. Fala também que esse país vem sendo mantido assim por muito tempo, e por isso
a cultura daquele mundo é tão distorcida. Yukito fica confuso sobre o que está acontecendo e se pergunta que mundo é esse que ele veio parar. Mitama começa a explicar e fala que esse mundo é o mesmo mundo ao qual ele veio, porém, é uma terra pós-apocalíptica de milhares de anos depois de quando Yukito vivia. Yukito, ao saber dessa informação, fica em choque. Bom, é bem compreensível, né? Ele percebe que aquele mundo que parecia atrasado e medieval é na verdade a terra de milhares de anos depois. Após pensar um pouco, Yukito volta a conversar com Loki sobre o que fazer. Yukito percebe que os poderes de Loki e Atar não funcionam naquele local, já que eles foram criados por aquelas máquinas. Ele então pressiona Loki e pergunta a ele, ou ela, o que está planejando. Loki fala que apenas quer destruir esse sistema onde as pessoas não têm escolha e não podem viver como quiserem. Fala também que tomou essa decisão ao ver acidentalmente arquivos que mostrava como era a Terra antes disso. Nesses vídeos ele viu livre-arbítrio e liberdade, e ninguém era governado por máquinas, e começou a pensar que dar o like e se inscrever aqui no canal é a melhor coisa a se fazer. Se inscreve aí! Na verdade, ele começou a pensar que era assim que o mundo deveria ser, e que após isso, ele resolveu por conta própria ir para a vila que não aceitavam aquele sistema, já que lá todos pensavam como ele e viviam como queriam. Porém, enquanto ele estava lá, um homem estranho apareceu pelado e começou a perguntar coisas sobre a Terra Antiga, algo que até então só Loki, o antigo imperador, sabia. E esse alguém, obviamente, era Yukito, né? E junto com ele, uma deusa veio junto. E ela, junto com Yukito, evoluíram a tecnologia daquele lugar em centenas de anos. E tudo isso atraiu sua atenção. Loki volta a falar que quer destruir o sistema. E também se tornar um deus. Ele faz um experimento onde conseguiu alguns seguidores em uma vila vizinha. E fazendo isso, seus poderes aumentaram absurdamente. Após isso, ele contatou os outros arcontes e falou que eles também poderiam adquirir os poderes de um deus. E fala para Atar que todos eles concordaram, menos ela. E que por isso, o que ele fez não foi uma traição, foi a vontade da maioria. E aqui vemos que a democracia reina entre os arcontes também. E logo em seguida, volta a perguntar a Yukito se ele não quer destruir junto com ele aquele mundo. Porém, para sua surpresa, Yukito aceita sem fazer cerimônias e fala que o mundo com livre-arbítrio que ele deseja não é tão ruim assim. E logo manda Mitama destruir tudo aquilo. Yukito, em seus pensamentos, fala que quando destruir o sistema, provavelmente os arcontes lutarão entre si para tomar o poder, e talvez essa luta envolva sua vila. Ele fala que isso não é bom, e só há uma maneira de proteger a todos, fazendo de Mitama a verdadeira divindade daquele mundo. E após isso, eles voltam para a vila, e estranhamente, Loki vem junto. Segundo ele gostaria de se divertir junto com o pessoal da vila uma última vez. Eles vão conversando um pouco, e Loki decide ir embora, e se despede. Fala também que a Thay está totalmente arrasada, e desse jeito ela não será útil a ele. Fala que eles podem fazer o que quiserem com ela. E por fim, ele vai embora falando que fará o possível e impossível para se tornar o deus daquele mundo. Mas enquanto ia embora, Bertrand para Loki e fala que Yukito pode até ter deixado ele ir embora em paz, mas ele não pode fazer isso. E quando o cavaleiro, ou cavaleira, aponta sua espada para Loki, ele usa sua habilidade de ilusão para fazer Bertrand parecer ter o seu corpo masculino de volta. E ao ver isso, ele se emociona e começa a chorar. Porém, logo Loki desfaz sua ilusão e facilmente derrota Bertrand, que sem alternativas, fala que irá junto com ele para vigiá-lo. E fala também que não vai deixar ele fazer o que quiser com a capital. Voltamos a Yukito e ele está olhando para Atar, que continua arrasada e sem motivação para continuar vivendo. Yukito então resolve trazer ela para o seu lado e vai falar com a garota. Ele fala a ela que ela pode lamentar o quanto ela quiser, mas isso não reviverá o imperador ou o sistema que regia aquele mundo. E a garota, ao ouvir isso, pula em Yukito com muita fúria e fala que tudo isso é culpa dele por destruir o sistema. Yukito, por sua vez, diz que se ele não o fizesse, todos naquela vila estariam na terra dos pés juntos. Ela começa a chorar e Yukito vem confortar ela e diz que ajudará ela a derrotar todos os outros arcontes e também ajudará ela a restabelecer a Assembleia. Fala a ela que todos os arcontes têm poderes diferentes, e derrotando e controlando todos, ela terá o poder supremo,
e assim conseguindo recriar o sistema e trazer o imperador de volta. Mas claro, isso são apenas palavras vazias para convencer a garota. Ela pergunta por que ele está ajudando ela, e ele fala que os outros arcontes também são seus inimigos, e além do mais, ele não consegue ver uma garota chorando e ficar parado, e logo consegue trazer Atar para o seu lado, e após isso, dá uma risada bem medonha. Em seguida, ele traz novamente um sorvete para ela e manda ela comer. Fala que ela irá gostar, e assim ela faz. E como ele havia dito, ela acha delicioso. Nesse momento, nos é mostrado que a Lu estava o tempo todo olhando, e quando ele dá sorvete na boca de Atar, ela quase explode de ciúmes. Ela diz em seus pensamentos que já suspeitava porque dele nunca dar bola para ela, e fala que o motivo disso tudo é que ele é um lolicon. E no dia seguinte, Yukito faz um anúncio para todos da vila, que a partir daquele dia, a religião deles terá duas deusas, Mitama e Atar. E nesse momento, a contagem de seguidores de Mitama é dividida com Atar, e ambas ficam com aproximadamente 1000 seguidores, deixando a deusa baixinha desesperada por ter perdido tantos seguidores. Em seguida, Yukito manda ela fazer uma demonstração de seus poderes atacando uma ilha que há no meio do rio, e assim ela faz. E com um único ataque, destrói completamente a ilha feita de rocha. Yukito fica bem feliz. Agora ele tem uma deusa real e uma arconte especializada em poder de fogo ao seu lado. Isso deixa eles em outro patamar. Em seguida a isso, é mostrado Atar em ação. Ela derrota com facilidade os monstros que antes eram um grande problema para o pessoal da vila. Yukito usa isso como influência sobre as outras vilas para conseguir mais seguidores. Ele pega um grupo de caçadores e vai apresentando todas as vantagens de tecnologias que a religião dele proporciona. E para eles terem tudo aquilo, só basta que eles também sigam a tal religião. Em pouco tempo, vemos que Mitama já se aproxima de 3.000 fiéis, e a baixinha fica muito feliz com isso. Após isso, é informado a Yukito que há outra religião rivalizando com ele por fiéis. Eles vão investigar, e ao chegarem no local, nota que parece um motel. E todos que saem de lá começam a falar sobre posições e coisas do tipo. Yukito se apresenta e diz querer falar com a deusa daquele local. Logo ele é levado por Hit, que é meio que abraço direito da deusa daquela religião. Ela avisa que os novos membros só podem se encontrar com a deusa em casal. E assim, separam Yukito e a Lu de Mitama e Roy. Após isso, a tal deusa aparece e se apresenta. Ela reclama que está ganhando muitos fiéis, e isso acaba sendo um problema. Diz que tem dormido pouco, já que tem 10.000 fiéis. Yukito ao vê-la fica impressionado, e finge tentar ser um novo fiel dela para entender como aquele local funciona. Ela diz que o importante no grupo dela é fazer as coisas do jeito que quiserem, e devem viver de acordo com seus desejos, e logo vai embora. Nesse momento, o poder dela é ativado e Yukito começa a se sentir estranho. Porém, não foi só ele. A Lu ataca Yukito e parece estar totalmente fora de controle. Ela começa a tirar roupa e Yukito percebe que o poder de Dakini é esse. O poder de deixar as pessoas com fogo, entre aspas. Nesse momento, enquanto tentava fazer a Lu voltar à realidade, Roy é arremessado da outra sala que estava com Mitama. E ela aparece muito pistola, dizendo que ele vai se arrepender de ter nascido e por tentar tocar nela. Ela vem para Yukito e diz que aquele humano pervertido tentou atacá-la. Roy começa a chorar por ser sempre rejeitado e sai correndo. Após isso, Hit, a sacerdotisa de Dakini, entra na sala no momento em que Mitama consertava a parede que quebrou. Yukito vem e segura ela, e fala de um jeito bem macabro que o que ela viu não poderá mencionar para ninguém. E após isso, Hit começa a chorar e diz que foi maculada por Yukito. Porém, isso foi apenas na imaginação dela. Hit pergunta quem são eles, e eles explicam a ela, e ela estranhamente se curva pedindo ajuda para eles. E assim o vídeo de hoje se encerra. Gostaram? Querem a continuação dessa história? Então já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder a continuação quando sair. Já aproveita também e deixa o like aqui no vídeo para que ele seja entregue para cada vez mais gente. E por fim, para os brabos que ficaram até agora, deixei um vídeo incrível aqui no final. É um especial que conta os 6 primeiros episódios da história de um garoto que nasce completamente sem magia em um mundo onde tudo é feito com magia. É um anime bem engraçado e tem várias referências. Podem ir lá que não se arrependerão, beleza? Fui!